Opa! E aí, gente, tudo bem? Por aqui tudo certinho também. Pessoal, então assim, essa semana, como vocês sabem, a gente está fazendo um trabalho diferente sobre educação fiscal, que é um projeto então da escola de vocês. Semana que vem a gente não, na outra semana a gente volta ao normal aí com os conteúdos de biologia. Não sou expert na parte de educação fiscal, mas a mim coube, então, uma parte desse conteúdo que, sinceramente, estudando aqui, preparando um material para vocês, eu achei super interessante. É uma coisa que todos nós deveríamos saber como que funciona, né? Enfim, que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Se ficar alguma dúvida, depois a gente retoma, tá bom? Então, ao que coube a mim, seria a parte da gestão democrática dos recursos públicos, especificamente a parte de responsabilidade na gestão fiscal. Então, assim, eu vou começar com um pensamento de Montaigne que fala o seguinte: todo aquele que detém poder tende a abusar dele, e assim procederá enquanto não encontrar limites. Tá? Então, todos que detêm esse poder, eles tendem a abusar dele. Né? Claro que a gente não pode generalizar, mas se falando de nosso país, se falando de Brasil, a gente sabe que muitos aqui tendem a abusar disso. Então, enquanto não encontrar limites. Por isso que existe essa lei de responsabilidade fiscal que eu vou falar para vocês, porque é uma forma de você estar colocando limite nas ações desses governantes, certo? Então, durante a nossa conversa, a gente vai debater isso. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa, vocês gritem aí para prof depois, tá? Que a gente entra mais nesse assunto aí para ver o pensamento de vocês. Tá joia? Então, o que seria a gestão democrática dos recursos públicos? A gestão democrática dos recursos públicos compreende a boa aplicação do orçamento e o controle, por parte da sociedade, da gestão das finanças públicas, visando a promoção da justiça social. Então, a principal finalidade da atuação do poder público nas diferentes esferas, ou seja, na União, nos estados, no Distrito Federal e também nos municípios, é promover o bem comum, proporcionando os meios necessários para que os cidadãos possam realizar suas aspirações e viver dignamente. Bonito, né? Então é tudo muito bonito falar. Então, esses recursos, gente, vocês pensem que tudo aqui nesse país é oriundo de impostos, né? Toda arrecadação vem de impostos. Então, é o que move o nosso país. Esses impostos, se eles forem colocados da maneira correta, eles vão ser colocados na saúde, eles vão ser colocados na educação, na infraestrutura do país inteiro. E o país hoje, né, vamos falar claramente, falando de Brasil, que nós temos todos os recursos, nós poderíamos ser um país de primeiro mundo tranquilamente. O problema é justamente isso, que essa gestão dessas finanças, ela não é feita de uma maneira tão correta, né? Então, essa lei de responsabilidade fiscal, ela vem para ajudar a gente, por quê? Porque parte da sociedade, ela tem como cobrar isso, ela tem o direito de cobrar por isso, e essa lei de responsabilidade fiscal, ela faz com que o poder público, ele não gaste mais do que, ou comprometa, né, esse dinheiro. Então, assim, o que seria essa responsabilidade fiscal? Deixa eu catar aqui que agora eu perdi. Só um pouquinho. Então, até a edição da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, também conhecida como LRF, tá? Abreviação, era comum o descontrole dos gastos e da dívida pública do país, sobretudo no último ano de mandato dos governantes nas três esferas de governo. O que isso significa? Sobretudo no último ano de mandato. Nós temos 4 anos de mandato. Nesses 4 anos de mandato, muitas vezes os prefeitos, e os governadores ou o presidente, ele não consegue fazer muita coisa, ele vai deixar para fazer no último ano para mostrar serviço, muitas vezes pensando numa recandidatura ou alguma coisa do tipo.
Então, assim, eles comprometiam muito o dinheiro daquele que viria no ano seguinte, largando a bomba para aquele que viria no ano seguinte. Isso acontecia muito, tá? Então, nós estamos falando de 2000 essa lei complementar, certo? Então, antes disso era bem visível isso de um prefeito, um governante, né, de uma forma geral, pegar esse dinheiro no último ano e fazer asfalto, fazer isso, fazer aquilo, né? Fazer um monte de outras coisas, comprar ambulância, comprar, enfim, fazer um monte de coisas para mostrar serviço, mostrar que fez alguma coisa, porque se faz muito cedo, fica no esquecimento, tá? Então eles acabavam fazendo por N motivos, mas entre eles, para ficar bem recente na memória do povo, né? Que ó, como ele fez coisa nesse último ano. E ele faziam, só que comprometiam o orçamento do próximo que viria a governar, né? Seja um prefeito, um governador estadual ou um presidente. E acabava por comprometer esse valor. Então, aquele que pegava o próximo governo, ele já pegava uma bomba, porque já vinha com déficit, né? Já vinha com um valor a menos aí, uma dívida. Né? Então vamos pensar dessa forma, que é como se você já pegasse uma coisa com dívida e você teria que trabalhar para pagar aquilo e não podendo investir e mostrar serviço no teu na tua governança, né? Então, aí, isso porque os governantes assumiam compromissos e deixavam as contas para os seus sucessores, que foi o que eu acabei de falar, que logo se deparavam com uma difícil situação, já que as receitas disponíveis não eram suficientes para cobrir o aumento das despesas, muitas vezes com a folha de pessoal, outras com mais obras e serviços. E em casos extremos, as despesas com o pessoal chegaram a ultrapassar 90% da receita de um determinado estado ou município, o que acabava impossibilitando a realização de obras e a aquisição de serviços essenciais para atender às necessidades da população. Gente, despesas com o pessoal, 90% da receita de um estado ou de um município, pensem dessa forma. Voltando aos velhos tempos, não que isso hoje ainda não aconteça, mas quando você se candidata, muitas vezes existem aquelas trocas de favores, tipo, eu voto em você, mas a gente te ajuda no partido, a gente faz um comboio aí, mas eu vou precisar de tantas cadeiras lá dentro, né, do seu governo, para colocar pessoas do meu partido, para colocar pessoas da minha família, para colocar e assim por diante. Então você pensa em 90% da receita de um município ou de um estado só para folha de pagamento, só para gasto com pessoal, né, acaba não sobrando, né, para você investir no próprio município. E isso aconteceu muito agora com essa lei de responsabilidade fiscal, menos, mas aconteceu muito e ainda acontece em alguns lugares, então é bem complicado, tá? Para criar uma disciplina fiscal e tornar transparente a utilização dos recursos públicos nas três esferas de governo, que é a União, Estados e municípios, né, foi então estabelecida a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela instituiu normas de finanças públicas voltadas para uma gestão fiscal responsável, mediante ações que previnam riscos e corrijam os desvios capazes de afetar o equilíbrio nas contas públicas, destacando-se o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilidade como premissas básicas. E essa lei, então, ela define princípios e fixa regras. A que ficou mais conhecida foi a que determina a fixação de limites para os gastos com o pessoal. A União só pode comprometer 50% da sua receita corrente líquida, e enquanto os estados e municípios não mais que 60% da mesma receita, tá? Então, e essa apuração ela é feita por quadrimestre, ou seja, a cada 4 meses é feita essa apuração para ver se realmente não estão passando de 50% a nível de União e 60% a nível de estados e municípios, tá? Então, imagina, 90% da folha com o pessoal não dá mais. Tudo isso agora está sendo monitorado. E quando a gente está falando de 60%, 90%, gente, quando a gente está falando de um valor assim de 1%,
a nível de um município, a nível de estado, a nível de União, 1% de todos de tudo, todo o valor arrecadado é muito dinheiro, tá? Então, você imagine que, no caso de 40% que sobra agora para a União, né, que o limite é 50%, e 30% que sobra, então, para estados e municípios, que antes esses 30% eram gastos com pessoal. Agora, esses 30% eles não podem mais ser gastos com pessoal, né? Esses 30% eles vão ser agregados para infraestrutura, educação e saúde, etc. Se o gasto com a folha salariada no governo tiver ultrapassado o limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o excedente deverá ser reduzido nos 2 quadrimestres seguintes, ou seja, nos próximos 8 meses, esse valor ele tem que ser reduzido. Sob pena, no caso de um estado ou de um município, de não poder receber transferências voluntárias, como os chamados convênios ou contratos de repasses de recursos, nem contratar operação de crédito, conforme disposto no artigo 26, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e além disso, o governante fica sujeito às punições previstas na lei. Então, para alcançar o necessário ajuste, as seguintes medidas poderão ser tomadas. Ou seja, se nesse mês eu gastei com o pessoal um valor acima dos 50% a nível de União ou dos 60% a nível de estados e municípios, nos próximos 4 meses ou nos próximos 4 meses, né, totalizando 8 meses, eu vou ter que dar um jeito de reduzir. Tá? Então, se antes era 60, eu gastei 70, nos próximos 8 meses, né, eu vou ter que gastar 50. Um exemplo, tá? Assim, só para exemplificar para vocês. Então, como que esses ajustes poderão ser tomados? Redução em 20%, pelo menos, das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Então, por exemplo, essas pessoas que trabalham com cargos de comissão ou com cargo de confiança, né, dentro de uma prefeitura, pode reduzir em 25% essas despesas, tá? Ou tirar essas pessoas do cargo ou reduzir o salário delas. Exoneração de servidores não estáveis, ou seja, por exemplo, servidores que são contratados, né? No caso de professores, os professores ACTs, o motorista que é só contratado, enfim, jardineiros, outras coisas assim, que daí você pode, né, tirar eles, né, como é contrato, você pode findar eles, né, para conseguir ter esse dinheiro novamente para ajustar ali na lei de responsabilidade fiscal. Se necessário, a exoneração também de servidores estáveis dentro da lei que está dentro da Constituição Federal, tá? Porque pessoas que são concursadas é mais difícil você conseguir exonerar, mas está dentro da lei, então, dentro do que diz a lei, pode ser feito. É importante observar que, se verificado o excesso na despesa no primeiro quadrimestre, é importante observar que, se verificado o excesso na despesa no primeiro quadrimestre subsequente, esta deverá ser reduzida pelo menos a 1/3. Tá? Então, é que nem eu falei para vocês, se você teve um exagero no próximo você vai ter que reduzir bastante significativamente para conseguir deixar tudo redondinho até no final do ano, tá? Outra medida que poderá ser adotada para compensar a despesa é a de aumentar a arrecadação ou reduzir as renúncias de receitas e anistias fiscais. O que significa isso? Para compensar o gasto que você teve com o pessoal, você pode aumentar a arrecadação, ou seja, o que é a arrecadação do município? É o que você está recebendo com os impostos, né? Então, você pode colocar mais empresas, você pode investir em mais empresas, você pode fazer com que as pessoas paguem isso, não façam sonegação, né? E em cima disso, ir atrás de impostos que não sendo pagos, fazendo uma campanha de deixar em dia, né? Tudo isso para conseguir arrecadar mais valor para compensar ali na balança esses valores. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma espécie de código de conduta para os administradores públicos de todo o país. Ela é aplicada igualmente aos 3 níveis de governo, né, que eu já falei, que são União, Estado e Município, que compõem a federação. E em cada ente se aplica a todos os poderes
e também a administração descentralizada, como autarquias, fundações e fundos. Tá? Então, nesses poderes entra o executivo, o legislativo, o judiciário, né, além da administração descentralizada, que são as autarquias, as fundações e os fundos. Perseguindo o objetivo maior de melhorar a administração das contas públicas no Brasil, a lei exige dos governantes compromissos com o equilíbrio das contas no médio e longo prazo e estimula a disciplina e a responsabilidade na gestão do recurso público. Ainda bem que veio essa lei, né, para tentar botar ordem, porque senão era dinheiro na mão, as pessoas vão fazendo o que querem e mantendo-se principalmente no poder, certo? Nenhum governante poderá criar nova despesa continuada por mais de 2 anos, sem indicar sua fonte de receita ou sem reduzir despesas já existentes. Isso obedece à lógica da restrição orçamentária. Dessa forma, o governante poderá efetuar despesas desde que não comprometa o orçamento anual e os orçamentos futuros. Como eu já mencionei para vocês, o governante ele não vai poder criar uma nova despesa, tá, por mais de 2 anos, porque ele tem que, sem indicar a fonte dessa receita. Receita é o quê? Esse dinheiro, da onde que tá vindo esse dinheiro para eu criar uma nova despesa continuada? Certo? Como é que eu vou construir uma ponte? Como é que eu vou construir um viaduto? Como é que eu vou fazer, né, da onde que tá vindo esse dinheiro? Como que eu vou fazer para pagar? Porque vocês sabem que por mais que seja orçado um valor, não fica nisso, né? É muita irregularidade nisso, e isso pode comprometer, então, os orçamentos futuros. E da onde que eles vão tirar dinheiro para isso? Então, não pode. Então, sempre vai ter que dizer da onde que veio essa receita, se ela vai ser o suficiente, tá? E não vai poder comprometer o orçamento futuro. Nesse sentido, a lei procurou criar condições para a implantação de uma nova cultura gerencial na gestão dos recursos públicos e incentiva o exercício pleno da cidadania, especialmente no sentido da participação do cidadão no processo de acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e de avaliação dos seus resultados. Então, existe uma coisa chamada Portal da Transparência. Nesse Portal da Transparência, você pode ver quem são os funcionários, quantos que os funcionários públicos estão recebendo. Isso a nível de estado, a nível de município, a nível de união, você consegue ver tudo no Portal da Transparência, tá? Então, qualquer funcionário público, ele tem lá o salário que é pago bem certinho. Também terá nesse Portal da Transparência, acredito que todas as prefeituras tenham que ter hoje em dia, né, todos os estados, uma página na internet dizendo todos os gastos, onde que está sendo investido, tudo tem que estar lá, gente. O Portal da Transparência já está dizendo, Portal da Transparência, ele tem que dizer tudo para que a sociedade consiga acompanhar bem direitinho e se encontrar alguma irregularidade, então possa ser contestada. É um direito nosso, tá? Da dívida pública. Quando uma pessoa gasta mais do que recebe, precisa de recursos de terceiros para pagar as contas, como por exemplo, eu vou pegar um empréstimo de um banco, eu vou pegar um cheque especial, eu vou pegar o dinheiro com parente, com amigo, né? Se vocês ainda não fizeram, com certeza um dia vocês vão fazer. Eu já fiz bastante disso, tá? O passado do poder público no Brasil foi de grande descontrole, com muitos governos se endividando além da capacidade de pagamento. A gente sofre com isso até hoje, gente. Até hoje a gente está sofrendo com isso porque a gente se endividou demais, tá? Para mudar essa situação, a Lei de Responsabilidade Fiscal regulamentou de forma restritiva determinações que já estavam na Constituição brasileira há anos. Então, a Constituição é de 1988, gente. Então, foi só rolando, e agora a Lei de Responsabilidade Fiscal, então, deu uma ajeitada nisso aí. Mas nem sempre foram aplicadas com eficiência. Então, isso que eu estou falando, desde 88, mas ela nunca foi aplicada com eficiência. Ela estabelece que caberá ao Senado Federal fixar limites e condições para diferentes formas da dívida pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal previu que tais limites fossem fixados como percentuais das receitas de cada ente da federação. Cada um deve respeitar a relação máxima entre a dívida e a receita, para assegurar que um financiamento tomado no presente atenda sua capacidade de pagamento no futuro. Por exemplo, é a mesma coisa que eu hoje pegar
eu sou uma professora ACT, eu sou por contrato e eu vou fazer um financiamento de uma casa lá no banco. Eu vou pegar essa casa, né? Vou conseguir fazer o contrato e eu tenho que pagar ali 1.500 por mês. Aí, beleza, esse ano eu consigo pagar as parcelas. Eu fiz em, sei lá, 10 vezes, 10 anos para pagar, tá? 10 anos para pagar. E esse ano tá beleza, eu consigo pagar 1.500 por mês. E o ano que vem também. E no próximo, daqui a pouco, eu não tenho mais esse contrato, eu não tenho mais como pagar isso. Como é que eu vou fazer? Né? Então tem coisa assim, claro, tipo, se eu tô morando, o banco vem e toma. Mas isso a nível de uma obra grande, a nível de que vem outro administrador, é esse outro administrador que vai assumir essa conta. E essa conta tem que ser paga, tá? Então é bem complicado. Então, é uma coisa que tem que ser paga e não adianta. Se não for paga, tem obras que param, ficam empacadas, tem outras que vai mudando a cada 4 anos, vai mudando a administração pública, né? Então, tem coisas que ficam empacadas aí, né? E outras que, infelizmente, vão ter que tirar dinheiro de algum lugar para suprir. E adivinha de onde que eles sempre tiram o dinheiro? Educação e saúde. É sempre aí que vai apertar um pouco mais, né? Então, depois disso, se continuar havendo excesso, a administração pública fica impedida de contratar novas operações de crédito, tá? Não consegue mais pegar a mesma coisa que a gente. Se a gente fica ali com o nome sujo, digamos assim, né? A gente não consegue mais pegar empréstimo, né? Um crédito para você conseguir fazer outra coisa. Ou dar continuidade na tua casa, ou comprar um carro, ou qualquer outro tipo de financiamento. Você não consegue mais, porque o seu orçamento já está comprometido, você não consegue nem pagar o que você já tá devendo, calcule fazer mais alguma coisa, tá? Se ao final de um quadrimestre o governante verificar que ultrapassou os limites de endividamento, deve tomar providências para corrigir isso no prazo de 2 quadrimestres, como eu falei antes, 8 meses, tá? 2 quadrimestres, 4 meses mais 4 meses, reduzindo o excesso em pelo menos 25% nos primeiros 4 meses subsequentes. Então, no primeiro quadrimestre, ele vai ter que reduzir, né, para um quarto, né, ou seja, para pelo menos 25% ali dos gastos. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige acompanhamentos bimestrais e semestrais na execução orçamentária. A ideia é funcionar como uma espécie de bússola que leve o governante a se planejar de acordo com as receitas esperadas e fixar as despesas em parâmetros que permitam atender ao resultado que constitui o objetivo. Durante a execução do orçamento de cada ano, periodicamente, cabe avaliar se a meta está por ser atendida. E caso aconteça fatores que impeçam a execução daquilo que foi programado, quais medidas serão adotadas para corrigir os rumos. Então, não é fazer uma obra, fazer alguma coisa aí, a Deus dará, e não ter um controle. Você tem que. É que nem a gente, você vai pegar. Eu, todo mês, eu olho a minha fatura do cartão de crédito. Então, eu sei que se esse mês tem lá, aparece assim, por exemplo, fiz uma coisa em 10 pagamentos, então já paguei 7, então 7 de 10, 8 de 10, 9 de 10 e amém, senhor, 10 de 10, que é a última prestação. Então, você consegue ver o que você pode comprar mês que vem. Não, você não está impedido de comprar alguma coisa mês que vem, mas se uma porcentagem do teu salário está comprometida, você não vai fazer isso. E da mesma forma, um governo, né, seja municipal, estadual ou a União. Então, ele tem que ter esse controle, ele vai ter que ver esse valor para não comprometer mais para frente, né, para não conseguir fazer. Principalmente as coisas mais básicas, né, que é a folha de pagamento e a saúde, segurança, educação, que são coisas que tem que ter. Para um governante cabeça, um governante sério, né, porque Deus me livre. Cada governo tem por obrigação instituir e cobrar os impostos que a Constituição Federal de 88 lhe atribui, sob pena de não poder pedir auxílio financeiro a outros governos ou empréstimos. Ou seja, antes de tudo, cabe ao governo fazer sua parte, inclusive cobrando tanto administrativa quanto judicialmente, se necessário. Então, o que é arrecadação? É que nem eu falei antes, o nosso país ele é movido por dinheiro de arrecadação de impostos, né? Então, cabe ao governante fazer com que esse imposto seja cobrado devidamente para você conseguir ter esse dinheiro, né? Não fique perdido. Importante destacar que a concessão de recursos a título de transferências voluntárias está condicionada à comprovação de que Estados, Distrito Federal e municípios instituem e cobrem os tributos de sua competência, conforme expressa o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para encerrar agora, nós vamos falar de outros controles exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Um tema que mereceu atenção especial nessa lei foi o controle das contas públicas em ano de eleição. É esse que nós estamos. Tendo sido estabelecido o seguinte: fica impedida a contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, tá? Então, assim, ano de eleição fica impedida essa operação de crédito, ou seja, comprar a crédito. Por quê? Porque se você comprou a crédito, alguém vai ter que pagar o ano que vem. Quem que vai pagar o ano que vem? Vai ser esse mesmo governante? Não. E talvez né? Então você não pode fazer isso. Você não pode comprar uma coisa para outra pessoa vir e pagar. É proibido assumir compromisso que não possa ser honrado no mesmo ano. Se for uma despesa a ser paga pelo sucessor, que são restos a pagar, é preciso que haja a correspondente disponibilidade em caixa. Então, significa o seguinte: se você comprou, não será você que estará no próximo ano governando esse né, estado, município ou união, você tem que deixar dinheiro para essa pessoa pagar. Você pode comprar, mas você vai ter que deixar um valor em caixa para que esse sucessor, né, ao findar a obra, ao findar o que você comprou aí, consiga pagar com recursos do teu governo e não com recursos do governo dele, certo? É proibida qualquer ação que comprove aumento da despesa de pessoal 6 meses antes do final do mandato ou da legislatura. Não pode, então, aumentar o salário do pessoal né, concursado ou comissionado, enfim, você não pode fazer isso, né, 6 meses antes. Então, eles se batem para fazer um ano antes, não se preocupem porque isso eles conseguem. Ai, meu Deus. Sanções pessoais são previstas na Lei 10.028, de 19 de outubro de 2000, que ficou conhecida como Lei de Crimes Fiscais, que provavelmente, acho que a professora Eliane acho que vai falar para vocês sobre isso. Os governantes poderão ser responsabilizados pessoalmente e punidos com perda de cargo, proibição de exercer emprego público e pagamento de multas e até mesmo prisão, tá? Então, claro, lei de crime fiscal é uma coisa que quem assiste TV vê direto, né? Que acontece isso, de prefeitos serem presos por crimes fiscais, de pessoas, né, que estão atreladas a esses cargos também serem presas ou punidas, né, por causa disso. Então, seria isso, tá, gente? Então, assim, só resumindo para vocês, essa lei de responsabilidade fiscal é muito interessante. Eu vou procurar ali na página da Prefeitura de Umerê alguma coisa sobre isso para vocês darem uma olhada, tá? Para vocês verem como é que funciona, para estarem bem informados em relação a isso, porque é um direito nosso, né? É um direito nosso saber aonde que tá indo o nosso dinheiro. A gente paga imposto, né? Vocês ainda não, mas os pais, vocês conversem com os pais de vocês em casa, né? Todo ano tem que ficar pagando imposto e esse dinheiro é pra gente mesmo. Na verdade, é um dinheiro que você tá dando para receber iluminação pública, saúde, né? Qualidade de vida do modo geral, né? Então, ali tá tudo o que a gente precisa saber, né? A princípio, seria para estar tudo ali o que a gente precisaria saber. A gente sabe que por trás das coisas acontecem isso a nível de Brasil, não vou falar, e a nível de mundo também, né? Não tô falando só a nível de município que acontece. Mas, enfim, que pelo menos existe essa lei aí para deixar a gente um pouco mais tranquilo, sabendo que tá indo o nosso dinheiro. Tá joia? Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa é só dar um gritinho. Até mais!